Romanos, capítulo 6, versículo 1. A graça de Deus não nos deixa permanecer no pecado. Mas junto com a graça, o que vem? Vem a responsabilidade. A palavra que Deus colocou ao meu coração para meditarmos nesta noite, aquilo que Deus veio trabalhando durante a semana no meu espírito, para transmitir à igreja, para falar para você nesta noite, é que juntamente com a graça vem a responsabilidade. A graça é liberdade em Cristo. Mas a liberdade em Cristo não me ausenta da responsabilidade. Quando eu aceito a Jesus, eu tenho responsabilidades. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho responsabilidades. E nós temos visto nesses últimos dias as pessoas pregando sobre a graça, sobre a salvação de Cristo, sem responsabilidade. E o que Deus veio trazer ao nosso coração, ao meu coração, para falar para você nesta noite, é sobre liberdade e responsabilidade. Amém, igreja? Romanos capítulo 6, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não sirvamos mais ao pecado. Amém, igreja? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Vamos à palavra do Senhor. O que é a graça? A palavra graça é favor imerecido. Nós não merecemos, mas aprove a Deus enviar Jesus Cristo para morrer no meu lugar, no seu lugar. O homem por si só jamais alcançaria a sua salvação. O homem por si só jamais alcançaria o céu. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça. E hoje, pela graça de Deus em nós, através de Cristo, através do amor de Cristo, por mim e por você, nós somos livres do pecado, livres do inferno, livres da morte. Deixamos de ser escravos do mundo e do pecado, para vivermos agora então para Deus. Mas o apóstolo Paulo ele nos traz então uma observação nesse texto, ele traz a nós uma reflexão nesse texto de Romanos, de que nós não podemos usar desta liberdade para continuar na prática do pecado. Até porque se eu e você morremos para o mundo e agora fomos gerados em Cristo para uma nova vida, por que continuaremos nós a viver nas obras do pecado? Se nós que morremos para o pecado, como continuaremos praticando as obras que um dia foi sepultada através de Cristo? Através do batismo em Cristo Jesus. E aí Deus então foi enchendo ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus falou comigo nestes dias. Primeira coisa que Deus falou no meu coração, que ser livre não é poder fazer tudo o que desejamos. Ser livre em Cristo não me dá a liberdade de fazer tudo o que eu quero. Não é porque Cristo pagou o preço por mim que eu posso então fazer tudo aquilo que vier à minha cabeça. Não é porque Cristo morreu no meu lugar, e a Bíblia diz que Ele pagou o preço no meu lugar, que eu posso então pecar e fazer tudo aquilo que vier ao meu coração. A palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ela diz que tudo me é lícito, mas nem tudo que me convém.
Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade em Cristo de fazer muitas coisas, mas praticar o pecado, eu não tenho essa liberdade. Enganar as pessoas, eu não tenho essa liberdade. Mentir, eu não tenho essa liberdade. Eu preciso entender que junto com a liberdade em Cristo, vem então a responsabilidade. Não existe liberdade sem responsabilidade. Nós somos todos nós responsáveis pelos nossos atos. O que mais Deus tem falado ao meu coração é que as pessoas, elas têm fugido de suas responsabilidades. E quando praticam seus atos pecaminosos, praticam confiando na crucificação de Cristo. E não entendem que a crucificação de Cristo, a obra de Cristo do Calvário, me purifica de todos os pecados. Mas o fruto do arrependimento é uma conduta de uma nova vida, uma vida diferente, uma vida no altar, uma vida transformada, uma vida de renúncia, uma vida diante de Deus. Eu preciso entender isso. Ser livre não é poder fazer tudo que vem à cabeça, não. Ser livre em Cristo não é poder fazer tudo que eu acho que eu posso fazer e de repente depois dobrar os joelhos 5 minutos e falar: Deus me perdoa, amém. Não é isso não. O Senhor nos livrou do inferno, da morte e do pecado. Em Cristo Jesus. Não existe liberdade sem responsabilidade. Todos nós temos responsabilidades e temos que parar. Eu quero dizer para você, nós temos que parar de colocar a culpa nas pessoas. Nós temos que parar de colocar a culpa nos pais. Temos que parar de colocar a culpa no vizinho. Temos que parar de colocar a culpa no amigo, no parente, por causa dos nossos atos pecaminosos. E tem muitas pessoas que fazem as coisas erradas e ainda põem a culpa até em Deus. A igreja desses últimos dias, ela vem espiritualizando até mesmo o comportamento, o livre-arbítrio que Deus nos deu. Deus te deu o livre-arbítrio, Deus me deu o livre-arbítrio. Eu posso escolher fazer o certo ou não. E se eu não faço o certo, eu sou omisso. E se eu me omitir na decisão que devo tomar, meus irmãos, eu também estou fazendo o errado, pecando contra Deus. Porque a omissão também é uma decisão. Eu preciso entender que eu tenho liberdade de decidir buscar Deus, de decidir contribuir, de decidir fazer as coisas certas que a Bíblia me manda fazer. Tem que parar de ficar colocando a culpa nos outros e arrumando desculpa. As igrejas estão cheias de pessoas arrumando desculpa, a desculpa para tudo. Até no catolicismo tem pessoas arrumando desculpa. Em todos os lugares as pessoas estão arrumando desculpa. Meu querido irmão, ser livre, ter liberdade em Cristo, é ter a responsabilidade para limpar a bagunça que nós fazemos. Colocar a culpa nos outros não isenta você das suas responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades e compromisso com Deus, com a sociedade e conosco mesmo. Com você mesmo. O apóstolo Paulo trabalha nesse sentido, porque a preocupação, o que é uma igreja que acredita que como Cristo morreu na cruz do Calvário e nos perdoou, eu posso então viver uma vida de qualquer maneira. E o apóstolo começa o texto já dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como continuaremos vivendo nele? Nós que morremos para o pecado, como continuaremos pecando todos os dias? Como se nós não fôssemos ter que dar conta. Responsabilidade e liberdade são adquiridos durante a vida toda. Eu preciso entender estas coisas. Eu preciso entender que liberdade nós conquistamos quando agimos com responsabilidade. Assim é com Deus, assim é com as pessoas. As pessoas hoje parece que elas não querem mais compromisso, não querem mais
responsabilidade com Deus. Se esquecem que, além deste compromisso com Deus e com as pessoas, há com a nossa consciência. Todos nós temos que dar conta à nossa consciência. Quando fazemos o que é certo na ausência das pessoas, das autoridades, demonstramos que temos responsabilidade. Como você tem agido diante de Deus? Qual tem sido o seu comportamento diante de Deus? Como você tem feito, e dirigido a sua vida diante de Deus? Liberdade. Eu tenho liberdade para saltar, para pular, para glorificar. Mas juntamente com a liberdade eu tenho responsabilidade. Não existe salvação sem responsabilidade. Não existe salvação sem compromisso com Deus. Não existe salvação sem renúncia. Não existe salvação sem confissão de pecado. Não existe salvação sem derramamento de lágrima, sem confessar a Deus e pedir perdão. Não existe. Este evangelho barato que vem sendo pregado todos os dias, que eu posso viver de qualquer jeito, é mentira. Eu e você temos compromisso com Deus. Nós temos um compromisso com Deus e Deus tem um compromisso conosco. Deus faz a parte dele. Você tem feito a sua parte? Ser livre não é poder fazer tudo o que desejamos. Não é não. Porque eu vou ter que dar conta. Eu tenho que dar conta a Deus. Eu vou ter que dar conta a Ele dos meus atos. Liberdade e responsabilidade são adquiridas durante a nossa vida. Quando todos os dias nós fazemos o que é certo e abandonamos o que é mal, o que é ruim, o que não presta. E nesse sentido, o nosso caráter, a nossa vida vai sendo moldada a partir de princípios éticos e morais, aceitos pela sociedade, mas aceitos também pela palavra de Deus. A palavra vai nos moldando, a palavra vai transformando eu e você por dentro, através do conhecimento da palavra. E esta liberdade em Cristo, através desse crescimento diante dEle, nós vamos crescendo como ser humano, vamos crescendo como pessoa e vamos crescendo também como corpo de Cristo, porque ao mesmo tempo que Ele nos dá liberdade, nós também adquirimos maior compromisso com Ele e com responsabilidade para cultuarmos a Ele e adorarmos a Ele. Aplauda ao Senhor! Shikalabaxalamanai. Responsabilidade. Nós estamos vivendo um período que as pessoas não querem compromisso. Não querem assumir responsabilidades e cumprir com aquilo que falaram ou fizeram. Uma outra coisa que Deus trouxe ao meu coração é que nossa escolha pode definir quem somos. As nossas escolhas podem definir quem somos. Abre a sua Bíblia, Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Shema labashimi canta lamanaias. Responsabilidade é saber que cada um de nós, eu e você, nós vamos ter que dar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Ao escolher o que eu quero fazer, vou transformando pouco a pouco. Vou sendo transformado. E vou transformando a minha vida, pouco a pouco. Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ser alguém responsável é assumir com responsabilidade todos os seus atos cometidos. O que você fez? Eu ministrava aqui a semana passada e
falava sobre Jacó. Passou-se 20 anos, mas o passado de Jacó veio cobrar. Às vezes nós escondemos os nossos erros debaixo de um tapete. Escondemos atrás da porta. Não queremos assumir as nossas responsabilidades. Como o pastor ministrou domingo passado aqui na igreja, há muitas pessoas que são como camaleão. Tem uma facilidade para mudar, de comportamento de um ambiente para o outro. Tem aquela facilidade de mudar o seu jeito. Na igreja, ele ouve, ele canta, ele glorifica. Lá fora, ele faz tudo que é errado. Veste uma capa, veste um terno. Mas a sua vida está toda errada, toda embaraçada. Deus não pode fazer nada num lugar ou na vida de qualquer pessoa se ela não mudar o seu comportamento. Deus não pode abençoar ninguém se esta pessoa ela não entender que ela precisa, através da confissão, reconhecer os seus erros, mudar as suas atitudes e começar a viver uma vida diferente diante do altar do Senhor. Essa aceitação de que é normal tem levado muitas pessoas a viver uma vida de prejuízo espiritual. Quando você fica com raiva de alguém, quando você fica triste com alguém, quando você fala algo de alguém ou magoa alguém, quando você mente, quando você rouba alguém, todos esses atos levam você a se distanciar de Deus. Mais interessante que a igreja hoje, as pessoas não têm mais a prática de pedir perdão. Não tem mais a prática de reconhecer seus erros. O que Deus desta palavra está falando com esta igreja, comigo, com você e com aquele que vai nos assistir? É que nós precisamos ser confrontados todos os dias e mudarmos as nossas atitudes. Responsabilidade, liberdade, juntamente com a liberdade tem responsabilidade. Vivo pela graça, mas o que é a graça? É o milagre de Cristo na minha vida, me perdoou os pecados. Mas porque Ele me perdoou, agora eu posso viver de qualquer maneira. Porque Ele me perdoou, eu posso fazer as coisas de qualquer jeito. Eu posso mentir, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso prostituir. Eu posso praticar todo ato pecaminoso, porque Ele me perdoou, então amanhã Ele vai me perdoar, e eu posso continuar praticando? Não, a Bíblia diz que não. Tudo aquilo que o homem semear. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher, meu irmão. Você quer ter uma vida abençoada diante de Deus? Ande com responsabilidade. Seja um cristão fiel. Responsabilidade é saber que cada um de meus atos vai construindo, a minha vida. Tudo que eu fizer vai construindo ou desconstruindo. Porque as pessoas vão ver as minhas obras. E qual é o meu comportamento? Que tipo de comportamento que eu tenho? Lá na minha casa, lá no meu trabalho, na escola. Como que as pessoas me veem? Não adianta você achar que você pode levar a vida de qualquer maneira, não. Não adianta você achar que você vai enganando as pessoas, você está enganando a si mesmo. Tudo que o homem semeia, ele vai colher. Palavra do filho pródigo. Ela diz que o jovem, ele saiu de casa, uma atitude irresponsável. Aquele jovem, ele decidiu viver a sua vida sozinho. Ele não queria viver mais debaixo da autoridade do pai. Aquele jovem não queria mais viver debaixo da autoridade do pai. E aí então ele vai viver a sua vida,
Só que o que acontece? Olha o prejuízo que ele teve. Olha o prejuízo que aquele jovem teve. Quando ele sai da casa do pai, ele começa a fazer as coisas segundo o que vem na sua cabeça. Não há mais limites, não há mais deveres, não há mais responsabilidades. E ele começa então, naquele momento, a sofrer penas terríveis por causa da sua decisão. Tudo que você faz hoje, lá na frente você vai ter que dar conta. Todos os teus atos hoje, lá na frente você vai ter que dar conta. E depois não adianta dizer, não, mas eu servia a Deus, eu adorava a Deus, eu ia à igreja. A Bíblia diz que Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Liberdade nós temos em Cristo. Mas juntamente com a liberdade, eu tenho responsabilidades. Amém, igreja? Se ponha de pé. É impossível viver um evangelho genuíno sem responsabilidade. É impossível viver uma vida de intimidade com Deus sem responsabilidade. É impossível a pessoa adorar a Deus verdadeiramente sem respeitar a autoridade. É impossível a pessoa servir a Deus verdadeiramente sem se sujeitar às autoridades. Você, jovem, tem uma vida longa pela frente. Pense nos seus atos hoje, para que amanhã você não sofra. Eu lembrei de uma pessoa, orei por esta pessoa muitas vezes. E esta pessoa era membro da nossa igreja. Quando jovem, por não ter na igreja alguns meninos, para ela namorar, não sei também se ela foi tão exigente, De repente ela foi exigente, Ela foi buscar o namorado lá fora no mundo. E o namorado que ela encontrou tinha uma doença e ela foi contaminada. Eu não vou dizer o nome da doença. Ela foi contaminada. Um ano depois esse rapaz faleceu. E alguns anos depois, 3, 4 anos, essa moça da igreja faleceu. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas decisões. Nós precisamos tomar cuidado com o que nós fazemos. Servir a Deus é liberdade em Cristo. Estamos livres do pecado. Estamos livres da morte. Estamos livres do inferno. Está aqui. Jesus está entre nós. Fomos resgatados do inferno. Mas não é porque Jesus morreu por mim, eu tenho liberdade para ficar praticando todo tipo de pecado. Meu querido, tome cuidado com as suas decisões. Tome cuidado, porque você pode levar a sua vida a um prejuízo irreparável. Tome cuidado, porque o diabo pode te armar um laço e você jamais conseguir sair. Tome cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Eu acho interessante que as pessoas, parece que elas gostam de brincar com Deus. Nós estamos vivendo uma geração de evangélicos que gostam de brincar com Deus. Deus não se deixa escarnecer. O que você está semeando hoje, você vai colher. Mais dia ou menos dia, você vai colher. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos.